Então, pessoal, nós vamos começar aqui a trabalhar a trigonometria da meia volta. Então, a gente vai mostrar para vocês como é que funciona, quais as relações. A primeira coisa que eu quero que você tenha em mente é que essa circunferência, como a gente vai trabalhar na meia volta, a gente vai trabalhar com o quadrante 1, esse primeiro quadrante, onde os valores de x é positivo e os valores de y também são positivos. E o quadrante 2, onde os valores de x é negativo e os valores de y são positivos. Então a gente vai trabalhar com este arco aqui. A segunda coisa que a gente tem que ter em mente é que, como é meia volta, a gente está trabalhando em 180 graus. Então, primeiro a gente vai trabalhar com graus. Então, vou colocar graus aqui. E depois, mais para frente, a gente vai ver a ideia de radianos e a gente vai ver da circunferência inteira. Mas vamos começar com a meia volta. E depois a gente vai ter uma circunferência onde a origem do centro do plano cartesiano até a circunferência, o raio, ou seja, o tamanho do raio, o raio é 1. Então, a gente já tem a circunferência de raio 1 e agora eu vou marcar um pontinho, um ponto nessa circunferência, onde a gente pode manipular esse pontinho. Vou fazer as suas projeções, então vou fazer a projeção desse pontinho perpendicularmente ao eixo Y e vou fazer a projeção desse ponto ao eixo X. E também vou fazer a projeção do ponto até a origem. Aqui, ó, do ponto até a origem. Então eu tenho essa primeira parte. E também quero medir o seu ângulo. O ângulo entre o eixo X e o eixo X e essa projeção da origem até o pontinho. E assim, à medida que a gente mexe o ponto, a gente tem os graus aqui bonitinho. Vou deixar esse valor aqui embaixo, beta. Tá, outra coisa que eu também quero que a gente já vai combinar antes são os nomes. A gente está acostumado com x, y. Mas o eixo do x, ele vai estar associado ao cosseno deste ângulo, e o eixo y a gente vai estar associando ao seno desse ângulo. Bem, aí a gente já tem uma outra questão e aí a gente vai mostrar mais para frente como funciona isso. Beleza. Agora vamos começar. Eu tenho aqui uma outra circunferência, também de raio 1, só que com o centro no 1 e passando pelo 0. Quando a gente chega no pontinho de intersecção, a gente encontra o ângulo de 60 graus. E você vai ver que além do ângulo de 60 graus, o que acontece? A origem dessa circunferência até o ponto de intersecção mede 1, porque o raio também é 1. Se da origem até aqui é 1, da origem dessa primeira circunferência até 1 e da origem até esse ponto aqui do centro é 1, nós temos um triângulo equilátero e todo o triângulo equilátero, todos os lados são iguais, todos os ângulos são iguais, e os ângulos são iguais a 60 graus. Ótimo, a gente já percebeu que apareceu um triângulo equilátero. Isso ajuda para a gente em algumas questões aqui. E é o seguinte, vamos lembrar qual é o cosseno do ângulo de 60 graus. Vou pegar a nossa calculadora aqui e escrever cosseno de 60. É igual a 1 sobre 2, ou também 0,5. Esse é o cosseno de 60 graus. Tá. O cosseno, ele está relacionado ao eixo X. Então, a medida desse segmento aqui, ó,
desse segmento que está aqui, a projeção do pontinho que nós temos até o eixo Y, ela corresponde ao tamanho desse segmento da base aqui do eixo X. Ele mede meio. E se você mexer aqui o pontinho, ó, você vê que muda. Então, quando a gente chega no 60 graus, como a gente estava lá, no 60 graus, você vê que ele vale meio. E a projeção desse pontinho até o eixo X, ele mede a distância do eixo Y, a distância do seno. E aqui está a distância dele, ó, 0,87. Se você pegar aqui, ó, vamos fazer o seno de 60. Raiz de 3 sobre 2. 0,86. O computador aproximou aqui, ó, para 8,7. Então, quando a gente está falando de seno e cosseno dentro da meia volta, nós estamos falando da distância desse pontinho até os eixos, ou Y ou X, ou seja, do seno e do cosseno. O cosseno vai ser a distância da origem até a projeção, e o seno vai ser da origem até a projeção. Um no eixo X e o outro no eixo Y. Se a gente pegar aqui, ó, por exemplo, o ângulo de 30. Se a gente pegar o ângulo de 30, você vai ver qual é o seno de 30. O seno de 30 é meio. É essa distância aqui. E qual o cosseno de 30? Raiz de 3 sobre 2, que a gente viu lá que é 0,86. Aproximando, dá isso aqui. Ótimo. Tá. O de 45, a gente vai chegar aqui, ó, no 45. 45. Você vê que era raiz de 2 sobre 2, raiz de 2 sobre 2. O seno e o cosseno de 45, os dois são raiz de 2 sobre 2. Pegando a nossa amiga calculadora, você vai pegar aqui, ó, seno de 45. Raiz de 2 sobre 2. Mas em decimal, 0,70. Ele aproximou aqui, ó, 0,71. 0,70, 0,71. Ótimo. Então a gente tem lá o de 30, o 60. E essas são as medidas que a gente tem de todos os ângulos. Quando a gente chega aqui no de 90, a gente chega no de 90, o seno de 90 é quanto? O seno de 90, a gente não tem. O seno de 90 é 1. O seno de 90 é 1. E o cosseno de 90? O cosseno de 90 é 0. Está aqui. Não tem. A tangente que não existe, né? Porque aí fica 1 sobre 0 e aí muda. Então, ó, o seno de 90, quando você tem 90 graus, é 1, porque essa medida é do raio. E o cosseno de 90 não tem, é 0. Esse pontinho. O interessante é quando nós passamos para o segundo quadrante. E aí a gente vai pegar aqui, ó, o ângulo de 120. Tá, o de 120 para dar uma... Você olha a distância. A distância, quando você vê a distância do pontinho até a projeção do eixo, é meio. O 120 e o 60 são suplementares, a soma dos dois dá 180. Então, a medida do seu seno é exatamente igual, que é a medida aqui, ó, tá nessa projeção, 0,87. Mas a distância do pontinho até o eixo Y, que é a medida do tamanho X, é 0,5. Só que como ele está no segundo quadrante e essa projeção, os números, os valores de X estão na projeção do segundo quadrante, o valor do cosseno de 120 vai ser negativo.
ele é igual em absoluto, a gente vai ver aqui, o cosseno de 120 menos meio, menos 0,5. O valor absoluto é igual, meio, só que como a projeção dele está no segundo quadrante, vai sair negativo. A mesma coisa vai acontecer com o 135. O 135 é a projeção, é o suplementar do 45 graus. Então, tanto o seno quanto o cosseno são iguais, 0,71, só que o seno é positivo, porque está acima do eixo, mas o cosseno de 135 é o mesmo de 45, só que negativo. O tamanho, a distância desse pontinho até o eixo é 0,71, ou raiz de 2 sobre 2. Só que como ele está no segundo quadrante, ele fica negativo. E quando a gente vai para o 150, acontece a mesma coisa, só que com o de 30. O seno é meio, e é positivo, e o cosseno, raiz de 3 sobre 2, só que negativo, porque ele está no segundo quadrante, a projeção está no segundo quadrante. Então, os ângulos que estão acima de 90 graus, o cosseno é negativo, mas o seno é positivo, até 180. Aonde o cosseno vai ser menos 1, porque ele bate aqui no menos 1, e o seno é 0. Então, a gente tem essa trigonometria da meia volta através das projeções. E a gente está falando aqui, hoje, agora, de ângulos. Então, tudo que está no segundo quadrante, tudo que está mais do que 90 graus, o cosseno vai ser negativo. E a tangente? A tangente também vai acontecer o mesmo fenômeno. Porque como a tangente é o seno sobre cosseno, a gente vai ter um número positivo com um número negativo. Positivo com negativo, a tangente vai ser negativa. O seno e o cosseno vai ser igual os valores absolutos do primeiro quadrante. O que troca é só o sinalzinho. O seu suplementar, o cosseno e a tangente serão negativos. Espero que vocês tenham entendido e a gente vai ver alguns exercícios para poder reforçar isso.